Dos mesmos criadores de A Fé Sem Obras é Coisa Morta, vem aí. A esperança sem perseverança é coisa morta. Calma, esse versículo não existe, eu sei. Na verdade, essa foi uma resposta de Deus para mim. Quando eu estava perguntando a ele sobre a palavra, ou melhor, as palavras, né, do meu ano de 2026, e ele me levou lá no versículo, que vai ser o versículo tema, né, a base do nosso tema de hoje, do vídeo de hoje, que eu te convido a ir agora junto comigo. Tá lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Não sei vocês, mas eu acho que os versículos mais impactantes da Bíblia são os mais pequenos, assim, sabe? Tão pequeno, né? Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Às vezes eu fico pensando se a gente realmente crê naquilo que está escrito, sabe? Vocês estão entendendo o poder disso? O poder de você orar e pela oração já se alegrar como se já tivesse recebido? Isso é muito forte, né? É tão raro disso acontecer na nossa vida, da gente ter essa real sensação. E eu queria que a partir de hoje deixasse de ser raro, porque não é isso que a Bíblia nos afirma. E aí eu trouxe uma história aqui pra gente entender na prática. A história de Ana, mãe de Samuel. E eu ali numa perspectiva um pouco diferente nesse livro aqui que eu estou lendo. Muito legal, inclusive, viu? Já fica aqui a recomendação, tanto para meninas pré-adolescentes, quanto para meninas mulheres, igual eu. Porque eu achei muito abrangente a linguagem dele, tá? As metáforas, analogias, enfim. Conto de fadas, tá? Devocional Conto de Fadas, em que, olha só que criativo, ele associa histórias de princesas, de cada princesa, com a história de uma mulher da Bíblia. E a relação que ele faz é incrível, impressionante, tá? Vale muito a pena. R$20, tá? Inclusive, na Amazon. A história de Ana, mãe de Samuel, para quem não lembra, é a personificação deste versículo, de se alegrar antes mesmo de receber. Ana, ela não conseguia engravidar de forma alguma e ela orava, né? Era o sonho dela. Além de ter o anseio no coração, a gente sabe que muitas vezes tem outras coisas, outros fatores externos que contribuem para piorar as nossas circunstâncias. E no caso de Ana, era Penina, que era a outra esposa de seu marido, que conseguia ter filhos. E não apenas conseguia, mas esfregava isso na cara dela constantemente. E aí teve um dado momento em que Ana estava chorando tão fortemente, com tanta intensidade, clamando tanto a Deus, e aqui fala aqui praticamente sem palavras, sabe? Sabe aquela oração que às vezes você já diz todas as palavras bonitas que você tinha para dizer para Deus, e aí você só quer chorar mesmo? Você só tem isso para entregar para Ele. E às vezes é a oração mais sincera que a gente faz, é assim que Ana estava. E aí o profeta Eli pensou que ela estava bêbada, né, embriagada, pela forma como ela chorava. Ela apenas movia os lábios em silêncio, chorando profundamente. E Eli, o sacerdote, confundi os termos aqui, ao vê-la daquele jeito, imaginou que ela estivesse embriagada. Mas ela respondeu com doçura: não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Ana não recebeu a resposta imediatamente, mas algo mudou dentro dela depois daquela situação. A Bíblia diz que ela voltou para casa, foca comigo aqui, foca comigo nessa parte. Ela voltou para casa com um rosto alegre. A resposta ainda não havia chegado. Não quer dizer que ela, naquele momento, né, em que ela estava chorando, se derramando ali, Deus falou: olha, calma, tem um filho aí no seu ventre agora, já pode ficar alegre. Não foi isso que aconteceu. Não aconteceu nada, Deus ainda estava em silêncio. Mas a paz já havia tomado conta do seu coração. Isso é o que a esperança faz. Ela antecipa a alegria, mesmo sem ver a realização. Só que a esperança, ela só faz isso quando a gente tem perseverança. E aí foi o que Deus comunicou para mim esse ano. Ele falou: não, filha, você precisa de esperança sim. Estava num momento muito sem esperança. Só que a esperança, ou seja, apenas de você orar esperançosa naquele momento sem perseverar, sem você contribuir para ficar feliz, para gerar uma paz no seu coração, para buscar o Senhor, para não se deixar levar pelas circunstâncias, a esperança por si só ela é coisa morta. Este casamento, ele tem que existir, senão uma coisa não subsiste sem a outra. A fé não subsiste sem as obras e vice-versa. As obras também não fazem menor sentido sem a fé. E a esperança, ela só tem sentido de ser
com a perseverança, porque a perseverança é a nossa obra em relação à esperança. Então, se você espera algo, se você orou com fé genuína, significa que você crê que aquele Deus, o seu Deus, ele pode fazer isso e muito mais do que os nossos olhos e ouvidos já sequer viram ou ouviram. Então você persevera em relação àquilo. Porque se você só espera no sentido de pronto, eu orei, mas, não sei, né? Desanima, né? Na hora que a gente olha ao nosso redor, mas espera, fé, esperança é em Deus, não é nas coisas ao nosso redor. Foi o que Ana fez. Ana parou de olhar para as circunstâncias dela e ela começou a olhar para o Senhor. Porque quando a gente olha para as nossas circunstâncias, não dá para ter perseverança mesmo. Não é, gente? Tem hora que a gente olha ao nosso redor, talvez para uma doença, talvez para o jeito de uma pessoa que você fala, caramba, que difícil, cara. Putz, que difícil de lidar com isso. Às vezes pro seu jeito, mas você fala, nossa, como eu sou difícil, né? Como eu não consigo mudar esse jeito, como tá difícil. Gente, é difícil mesmo ter perseverança. Quando a gente coloca a esperança em nós, no mundo, nas circunstâncias, que foi o que Ana estava fazendo. Ela estava desse jeito antes, frustrada, angustiada, colocando a esperança dela e a paz dela somente no ventre dela, na capacidade dela de gerar filhos, né, de gerar uma prole. E aí Deus mostrou que o valor dela, que a esperança dela não estava ali. A esperança dela está nele, tem que estar nele. E quando ela mudou o foco, aí ela começou a sentir essa paz, essa alegria, como se ela já tivesse recebido. Porque você só não recebeu certas coisas ainda porque o plano que Deus está tem um tempo que corre de uma forma diferente do nosso. É só essa a diferença. Mas se você crê nele, é só questão de tempo até você receber. Por isso que Ana ficou feliz, ela ficou em paz, porque ela sabe no Deus que ela crê. E não apenas crê, não apenas tem esperança, mas agora ela pode perseverar, porque é uma perseverança que com certeza terá bons frutos. Bons frutos não necessariamente significa o que a gente quer, não necessariamente significa a nossa vontade. Quando a gente fala aqui no versículo receber, não quer dizer receber apenas o que eu quero, não. É receber o melhor, que Deus promete que o melhor de Deus vai vir àqueles que servem a Ele, vai vir para aqueles que amam a Ele. E uma vez que você tem esperança nesse Deus, e você persevera, guiada por essa esperança nele e não em você, aí sim, aí você pode sentir essa mesma paz que tomou conta de Ana. Mesmo sem ver nada, mesmo sem sentir nada no seu ventre, mesmo sem uma resposta. Sabe aquele momento que você está apenas com o silêncio de Deus? Fala, nada mudou. Não tem nenhum vento, tem nenhuma brisa aqui, mas mudou em mim. Eu peguei a minha esperança que estava aqui, eu fechei os meus olhinhos para as circunstâncias e eu botei ela em Deus. E aí a minha perseverança continua aqui, nesse mundo físico, mas não com os olhos aqui, mas sim com os olhos nele. Porque nele sim, nele eu vejo prosperidade. Em mim, sozinha, não. Em Ana, fazendo ali, fazendo por fazer, sabe, igual Marta, Jesus não estava criticando Marta pelas obras dela, pela execução em si. Isso é louvável, mas é louvável quando a gente tem o objetivo, o propósito correto. Não era de Marta. Muitas vezes as nossas ações estão corretíssimas. Só que a gente está fazendo focando em quê? Com a esperança em quê? A maioria das coisas, gente, nessa vida, elas não são ruins por si só. O comportamento de muitas pessoas, né, superficialmente, se a gente pegar pra falar, são bons. Sabe aquela coisa, mas fulano tinha boa intenção. Gente, vamos falar bem a verdade? Boa intenção muita gente tem. Muita gente tem. Agora, qual o resultado que isso realmente vai causar? Essa pessoa tá fazendo isso alicerçada em quê? No desejo do coração dela? Ou no desejo do coração de Deus? Ou com a esperança no Senhor? Porque isso muda tudo. Inclusive o que a gente vai receber. Ana recebeu a promessa em seu ventre quando ela mudou o foco. Ela manteve as obras, só que ela mudou o foco. Às vezes falta isso. Tem pessoas que vai faltar a obra mesmo, né? De forma prática, de forma objetiva. Tem gente que falta mudar o foco. E às vezes essa pessoa, sou eu e você. Sabe uma das coisas que eu mais aprecio na criação divina e que eu vejo pouquíssimas pessoas falarem? A capacidade que ele nos deu de imaginar. Vocês já pararam pra pensar nisso? Que a gente pode criar filmes, histórias, cenas na nossa cabeça? Só que sabe qual é o grande problema disso pra nós seres humanos? É que a gente tem uma tendência catastrófica, né? De criar cenas ruins. E isso não é à toa, né? A maioria das pessoas tem essa tendência ainda, porque isso foi uma forma de proteção para nós, né? Principalmente em tempos passados, da gente antecipar problemas para que a gente
consiga se proteger. Só que já pensou se a gente começar a olhar para situações e ao invés de parar para pensar, e se der errado, perguntar, e se der certo? Nossa, e se der muito certo? Porque, falando em probabilidade, muitas vezes a gente tá falando de 50-50. Tá, tem chance de dar errado e tem chance de dar muito certo e dar mais certo do que a gente sequer imaginou. E quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? Quantas vezes Deus já te deu testemunho, já te deu provas disso, de modo que você olha e você fala, gente, mas eu tava pedindo às vezes só isso daqui. E Ele me deu tanto que eu não tive nem rede para segurar todos esses peixes. Foram tantas bênçãos que você ficou até sobrecarregada, né? Falando aí no bom sentido. E por que a gente, então, fica às vezes tão preocupado com a esperança tanto na gente, quando a gente tem a grande possibilidade de confiar no maior dos escritores, de ter esperança e perseverança naquele que é o autor das histórias mais brilhantes, mais bem feitas, mais bonitas, com finais mais extraordinários. Eu faço esse convite para você hoje, para que você ore e já receba isso, já receba como se você tivesse na sua vida mesmo, de forma concreta, porque às vezes é questão de tempo, às vezes é questão de chegar naquele capítulo da história ainda. O fato de você estar nesse capítulo do livro não quer dizer que o personagem ele vai morrer aqui, que o personagem ele vai continuar nesse sofrimento eterno, não vai. Mas qual é a sua capacidade de crer, de perseverar e nas coisas certas? É isso, às vezes só falta isso para você. Às vezes só falta você trabalhar essa imaginação abençoada, essa capacidade que Deus te deu. E isso muda tudo na sua vida. E eu te convido hoje, para a gente encerrar esse vídeo, eu te convido a trabalharmos isso junto, a imaginarmos juntos. E se der muito certo? Porque quem crê em Deus, para quem crê no único Deus, nesse Deus alfa e ômega que a gente crê, é a única possibilidade. Dá muito certo. Quando você começar a esperar em Deus, você vai ver que você vai ser igual a Ana. Você vai chegar até Ele chorando, angustiada, e você vai sair sorrindo, com paz. A paz que excede todo entendimento, não porque você recebeu, mas porque Ele preencheu seu coração com uma alegria como se você já tivesse recebido. Porque Ele está te dizendo, não aconteceu ainda. Porque eu ainda não quis, porque não é o tempo perfeito, eu sei de todas as coisas, eu sei quando é o melhor tempo, você não sabe, eu sei. Porém, coloque essa paz aí no seu coração. Lembra de quem você está confiando. E se você sabe, se você conhece quem você está confiando, aí você pode perseverar. Então persevere. Amém? Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha falado muito com você. E recadinhos antes que eu esqueça, porque vocês sabem, né, como eu já começo falando aqui e acabo esquecendo. Curta se fez sentido pra você. Comente se você sentiu no seu coração. Se você quiser compartilhar alguma história, alguma coisa, fala, nossa, Fabi, lembrei disso daqui, caramba, fez muito sentido. Comenta também. Eu adoro receber esses testemunhos de vocês. Compartilhe com quem você sabe que vai acalmar o coração. Acho que esse é um vídeo muito pra acalmar. Um pouquinho pra exortar também, né? Dependendo, aí a palavra ela é viva, né? Então eu sou apenas um instrumento. E é isso. Se vocês quiserem temas de vídeos também, comentem aqui, tá? Me deixem saber. E um beijo. Até o próximo vídeo, propósitos.